Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Malu, vamos falar do projeto da anistia que querem rebatizar de dosimetria e que, no final das contas, pretende mesmo amenizar as penas com aqueles que estão aí condenados e os que serão ainda condenados pelos atos golpistas. Como estão estas negociações neste momento, considerando ali as propostas estudadas pelo relator do projeto, o deputado Paulinho da Força? Então, Milton, esse projeto está consumindo a energia da Câmara dos Deputados principalmente, né? E o que está em discussão no momento é justamente uma redução de pena que leve, número 1, a todos os que ainda estão presos, alguns falam em 200, alguma coisa perto de 200, as pessoas que ainda estão presas pelo 8 de janeiro acabem sendo soltas, e também que haja uma redução para os outros, claro, naturalmente haverá uma redução para os outros condenados pela trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo o que o Paulinho da Força já falou, e ele disse também para as diversas bancadas de partidos com quem ele se reuniu ao longo do dia de ontem, a ideia é diminuir os intervalos de penas para os dois crimes principais aí envolvidos nesse caso, que são a abolição do Estado Democrático de Direito, que hoje tem pena de 4 a 8 anos para os condenados, e passaria a ser de 2 a 6, e de golpe de Estado, que hoje é de 4 a 12 anos e passaria a ser de 2 a 8. E, além disso, tem aquela discussão sobre se um crime absorve o outro, né? Se a pessoa acumula 2 penas, caso seja condenado pelos 2 crimes, ou se a pena de um passa a valer pelos 2. E a proposta do Paulinho é que passe a valer uma pena só. Você é condenado pelos 2 crimes, cumpre a pena de um só, porque um crime absorveria o outro. E aí, nesse caso, além de soltar todos os presos do 8 de janeiro que ainda estão encarcerados, haveria também uma redução significativa na pena do Jair Bolsonaro. Ninguém vai dizer isso em on, como a gente fala, né, publicamente, mas nos bastidores o que se acena, especialmente para o pessoal da oposição, é isso: olha, a gente vai reduzir a pena de todo mundo e a do Bolsonaro vai passar a ser algo em torno de 16 anos. Essa conta é uma conta que está mais na cabeça do relator do que na própria aritmética da pena, porque isso vai depender de várias coisas, inclusive de um acordo com o Supremo, né? Você pode reduzir 1 ano, 2 anos, eles estão tentando reduzir. Veja, Bolsonaro hoje está condenado a 27 anos de cadeia, regime fechado, né? Tem até uma discussão sobre a domiciliar, sobre a qual a gente já falou aqui. A ideia é que ele passe a ter uma pena de mais ou menos 16 anos. Com isso, ele poderia ficar livre com a lei do semiaberto, né, com as regras para semiaberto, bom comportamento e tudo mais, ele poderia ficar livre com 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E aí, assim, ele não disputaria a eleição, também não estaria livre na eleição, não teria acesso a redes sociais na eleição de 2026, não teria chance de interferir nessa eleição, mas depois estaria liberado. Mas, Milton, isso não está escrito na pedra e vai depender de negociação, né, cara? Pois é, eu fico pensando aqui na situação do Supremo em relação a uma iniciativa como essa, né, Malu? Então, esse aqui é o curioso, Cássia, Milton. Nesses últimos dias, eu venho acompanhando, né, os bastidores, falando com todo mundo que eu consigo sobre como é que estão sendo essas conversas. E é fato que o Supremo tem sido consultado, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes
e o ministro Gilmar Mendes sobre o que eles acham disso, como é que ficaria. Tem tido uma costura muito cuidadosa, não só do Paulinho da Força, mas principalmente do presidente da Câmara, Hugo Mota, para evitar novos ruídos em relação a esse projeto. Porque se por um lado é uma providência muito pragmática, por outro é estranho, né, gente? É ruim que você precise consultar o Supremo para algo que o Legislativo vai fazer. A gente estava falando semana passada, olha, já, o tempo está passando tão rápido, a gente estava falando terça sobre a irritação do Alexandre de Moraes em relação a Magnitsky, né, que isso poderia... já estava se falando nos bastidores, a partir dessa reação dele, das coisas que ele vem falando para interlocutores, que até mesmo essa avaliação sobre o pedido de prisão domiciliar do Bolsonaro, para passar a cumprir a pena, não estabelecimento prisional, mas sim em casa, que até esse pedido ficaria sob risco diante das sanções da Magnitsky, porque o Alexandre de Moraes está muito irritado com as sanções impostas à sua mulher. Então, você vê, tudo meio torto, né, gente? Porque não cabe ao Supremo avaliar esse tipo de coisa na base da retaliação, né? Como tem feito, por exemplo, o presidente Trump, retaliando com relação a uma coisa que não faz lógica, né? Ou o Bolsonaro está doente ou ele não está, né? É uma coisa concreta. E aí caberá ao ministro Alexandre de Moraes resolver. Da mesma forma... a questão dessa dosimetria é uma coisa que o Congresso tem que decidir e bancar. Mas já faz tempo que no Brasil as coisas são disfuncionais, né, gente? Então, o que tem sido feito é uma negociação de bastidores muito intensa, que eles tentam manter em segredo com os ministros do Supremo, para ver se ninguém vai criar encrenca lá na frente, e por outro lado também com o bolsonarismo, que por hora, Cássia, não está aceitando essa proposta. Eles dizem que tudo bem, você vai soltar os presos do 8 de janeiro, mas eles vão continuar sendo condenados, não deixarão de ser réus primários, isso não é justo, etc. E assim, eu tenho para mim que no final, se houver um acordo geral aí nos bastidores com o Supremo e tal, acho que isso pode andar, mas está muito incerto ainda e essa proposta que reduz a pena do Bolsonaro, essa ideia de falar que o Bolsonaro em 2 anos e pouco estará livre, como se fosse uma cenoura aí que eles estão acenando, com a qual eles estão acenando para o bolsonarismo, né, para ver se o próprio presidente cede e dá uma ordem unida aí para a sua base, para aceitar esse acordo e parar com essa disputa. Vamos ver, de um lado você tem Alexandre de Moraes, de outro lado você tem Jair Bolsonaro, né? No fundo depende dessas duas pessoas. Muito obrigado, Malu Gaspar, um bom dia para você. Valeu, pessoal, bom trabalho, bom dia para todo mundo. Obrigada, Malu, até mais.